Caríssimo irmão, caríssima irmã, você está recebendo o segundo vídeo do terceiro capítulo da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. O capítulo tem como título Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Convido você a assistir os vídeos anteriores, referentes ao primeiro e segundo capítulos, e também ao primeiro vídeo do terceiro capítulo, para que você possa nos acompanhar nas leituras que estamos fazendo da Fratelli Tutti. Fique conosco. Neste segundo vídeo, nós vamos falar dos seguintes tópicos ou subtítulos que aparecem aqui na encíclica. Noções inadequadas do amor universal. Superar o mundo dos sócios. Liberdade, igualdade e fraternidade. Amor universal que promove as pessoas. Promover o bem moral. Estes são os temas que nós vamos conversar neste vídeo. Conforme já estamos falando, o segundo do terceiro capítulo da Fratelli Tutti. Muito bem, noções inadequadas do amor universal. O Santo Padre, o Papa Francisco, diz que o amor que se estende para além das fronteiras está na base daquilo que chamamos amizade social em cada cidade ou em cada país. Para termos uma amizade social, é preciso que haja então um amor. Este amor que se estende para além das fronteiras. Se for esta amizade social algo realmente verdadeiro, se for genuína, dentro de uma sociedade, é a condição para possibilitar uma verdadeira abertura universal. Não se trata daquele falso universalismo de quem precisa viajar constantemente, porque não suporta nem ama o próprio povo. Aí o Papa dá uma ênfase, dizendo o seguinte: quem olha para a sua gente com desprezo, estabelece na própria sociedade categorias de primeira e segunda classe, de pessoas com mais ou menos dignidade e direitos. Desse modo, nega que haja espaço para todos. O tema de toda a encíclica vem falando da dignidade da pessoa humana, vem falando do bem comum, que são princípios da doutrina social da Igreja. Então, precisa assegurar a dignidade de todos. Não dá para fazermos classes de primeira ou segunda. E depende do olhar que se tem então ao povo. Por isso se fala de uma noção inadequada de um amor universal. Continua ainda nesse item dizendo: há um modelo de globalização que visa conscientemente dar uniformidade unidimensional e procura eliminar todas as diferenças e as tradições em busca superficial de unidade. Parece buscar uma unidade, mas é uma superficialidade a partir da ideia, né, de uma uniformidade unidimensional. Se uma globalização pretende fazer a todos iguais, como se fosse uma esfera, tal globalização destrói a riqueza e a singularidade de cada pessoa e de cada povo. Esse falso sonho universalista acaba privando o mundo da variedade de suas cores, da sua beleza,
em última análise da sua humanidade. Já pensou um mundo onde todos devem ser iguais? Onde ficariam as culturas? Onde ficariam as suas diversidades, inclusive da língua, o idioma que caracteriza um povo? No nosso país, a gente pode pensar isso também, como se respeitam os indígenas, como cuidam da cultura deste povo, destes povos. Esse é o tema que nós meditamos no primeiro item, noções inadequadas de um amor universal. O segundo tema deste nosso vídeo, superar o mundo de sócios. O Santo Padre, ele diz assim: retomemos agora a parábola do bom samaritano. Havia um homem ferido no caminho. As personagens que passam ao lado dele não se concentravam nesse chamado interior de fazer-se próximas. Dois dos que desceram e passaram pelo homem caído não se fizeram próximas, foram pessoas que não se fizeram próximas. Sentiam-se importantes para a sociedade de então, e o que mais as preocupava era o papel que deviam desempenhar. O homem ferido e abandonado no caminho era um incômodo para esse projeto. Era um ninguém, não pertencia a um grupo considerado notável. Entretanto, o generoso samaritano opunha-se a essas classificações fechadas. Livre de todas as etiquetas e estruturas, foi capaz de interromper sua viagem, mudar os seus programas, estar disponível para se abrir à surpresa do homem ferido que precisava dele. Então o Papa agora ele faz uma pergunta para nós, um questionamento. Que reação poderia provocar hoje essa narrativa em um mundo onde constantemente aparecem e crescem grupos sociais que se agarram a uma identidade que os separa dos outros? Presença estrangeira ameaça sua identidade e suas estruturas autodefensivas e autorreferenciais? O termo próximo perde todo o significado, fazendo sentido apenas a palavra sócio, aquele que é associado para determinados interesses. Será que nós estamos amarrados em estruturas que nos impedem de fato de ajudar o outro, fazendo-nos próximos dos outros? Que estrutura nos amarra, nos impede? O Papa vai dando ênfase a isso também. O ser humano é importante. O ser humano e todas as pessoas do mundo são importantes. Bem mais, obviamente, do que as estruturas que nós mesmos criamos como sócios, que nos impedem de fazer-nos próximos daqueles que precisam de nós. O próximo tema colocado pelo Santo Padre é liberdade, igualdade e fraternidade. O que acontece quando não há fraternidade conscientemente cultivada, quando não há uma vontade política de fraternidade, traduzida em uma educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade e o enriquecimento mútuo como valores? Sucede que a liberdade se restringe. Bom, se eu não promovo a igualdade, se eu não promovo a fraternidade, eu estou também restringindo a liberdade. Tampouco se alcança a igualdade. Sócios criam mundos fechados. O individualismo não nos torna mais livres, mais iguais, mais irmãos.
a mera soma dos interesses individuais não é capaz de gerar um mundo melhor para toda a humanidade. Nem pode preservar-nos de tantos males. O individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. O Papa fala no contexto da pandemia. Essa palavra vírus, que se tornou tão conhecida por nós, tão falada a todo momento, ajuda a gente a pensar a sociedade. O individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Como se, acumulando ambições e seguranças individuais, pudéssemos construir o bem comum. Isso é tão evidente na nossa sociedade hoje. Por causa dos interesses individuais e de certos grupos de sócios, a gente vê o descaso com as pessoas. Não se pensa no ser humano e na vida, não se quer cuidar da pessoa, não se quer promover o bem comum, onde os pobres são integrados, as pessoas com deficiências são integradas, os idosos são integrados. Se pensa em grupos, em interesses individuais, se pensa em promover aquilo que dá lucro para uma minoria. Está escancarado para nós isto, é um contexto individualista. E o princípio do bem comum, que é um princípio da doutrina social da Igreja, não é contado nesse contexto. O princípio da dignidade da pessoa humana, que é algo inalienável, a gente não pode colocar isso em jogo, não é contado na sociedade. O princípio do cuidado, digamos assim, com o ser humano é deixado de lado. Então nós estamos vivendo essa experiência onde se fere, de fato, os princípios da doutrina social da Igreja. O próximo tema, o amor universal que promove as pessoas. Para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial. Qual é esse reconhecimento? Dar-se conta de quanto vale o ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. O simples fato de ter nascido em um lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. Todo ser humano tem direito a viver com dignidade e desenvolver-se integralmente. E nenhum país pode negar-lhe esse direito fundamental. Todos o possuem, mesmo quem é pouco eficiente, porque nasceu e cresceu com limitações. Quando não se salvaguardar esse princípio elementar, não há futuro para a fraternidade. Se esse princípio não for levado a sério, que futuro temos para a humanidade? Não poucas vezes nós nos sentimos impotentes diante de tanta situação de sofrimento no mundo que nos chegam pelos meios de comunicação. Mas cada um precisa pensar no meu lugar, na minha sociedade aqui, na minha cidade, no meu bairro, na minha casa, na minha vizinhança, na minha família, como eu estou agindo. Porque no lugar onde a gente mora, a gente pode fazer alguma coisa. E se cada um fizer no seu lugar, a gente vai transformando o mundo para construir uma sociedade melhor. E como nós já meditamos em outro vídeo, o Papa insiste também em não pensarmos uma atividade individual. Nós precisamos organizar a nossa comunidade, precisamos organizar os nossos grupos, pessoas que têm fé em Deus e interesses comuns para o bem comum, para o bem da sociedade, para a dignidade das pessoas e fazermos juntos a mudança que precisamos aonde moramos. E pouco a pouco isso vai crescendo. Isso pode crescer, pode se tornar
uma atividade muito importante na nossa sociedade, transformando-a para o jeito que Deus quer, o reino de Deus. Eu fico pensando no padre Júlio Lancelotti em São Paulo, quanto trabalho bonito ele faz com os moradores de rua. Esse padre é uma referência para nós todos. É uma referência de quem abraçou uma causa, luta por ela e dá certo. A gente pode se espelhar também nele. Continuando ainda esse tópico, investir a favor das pessoas frágeis pode não ser rentável. Pode não ser rentável. Pode implicar menor eficiência. Bom, nesse contexto, requer um Estado presente e ativo em instituições da sociedade civil que ultrapassem a liberdade dos mecanismos eficientistas de certos sistemas econômicos, políticos ou ideológicos, porque estão verdadeiramente orientados, em primeiro lugar, para as pessoas e o bem comum. Se não for assim, a gente não cuida das pessoas. Se não for a estrutura que tem coragem de romper com um projeto individualista, a gente não vai cuidar das pessoas nunca. E aí entra, com certeza, o profetismo da igreja, falando nas estruturas que não privilegiam o ser humano e solicitando, de fato, uma busca consciente de políticas públicas em favor da vida e por aí vai. É preciso mexer nas estruturas injustas. O nosso mundo está caminhando, parece, na contramão. Quando a gente fala com o Papa Francisco da necessidade de cuidar do próximo, tem uma grande parcela da sociedade que vai ao contrário, quer cada vez mais excluir aqueles que precisam. E aí a gente pergunta, que fé é esta? Que fé é esta que não me faz olhar para o ser humano, para o próximo? Continua ainda nesse item. Se a sociedade se reger primariamente pelos critérios da liberdade de mercado e de eficiência, não haverá lugar para tais pessoas e a fraternidade não passará de uma palavra romântica. Enquanto nosso sistema econômico-social ainda produzir uma só vítima, que seja, e enquanto houver uma pessoa descartada, não poderá haver a festa da fraternidade universal. Estamos muito longe disso, muito longe disso. Por fim, promover o bem moral. Volto a destacar que vivemos já há muito tempo na degradação moral, descartando a ética, a bondade, a fé, a honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade de pouco nos serviu. Voltemos a promover o bem para nós mesmos e para toda a humanidade. Assim caminharemos juntos para um crescimento genuíno e integral. Cada sociedade precisa garantir a transmissão dos valores. Essa última frase que nós hoje colocamos no vídeo é fundamental para a gente entender o que o Papa quer com a sua encíclica. Cada sociedade precisa garantir a transmissão dos valores. Ou a gente cuida dos valores, ou a gente despreza os seres humanos. Somos todos irmãos. Fique na paz.